Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje vamos seguir os passos de Jesus no Monte do Templo. Veremos exatamente por onde ele caminhou, onde ele pregou e até mesmo onde fez os seus milagres. O Monte do Templo é importantíssimo para a história de Jesus. Ele esteve lá desde pequeno, com poucos dias de vida, quando foi apresentado por seus pais, e ficou no Monte do Templo pregando até os seus últimos dias, antes de ser levado à prisão, crucificado e ressuscitado. Hoje vamos conhecer a fundo a história deste local e a sua conexão com Jesus. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Jesus visitou o Monte do Templo dezenas de vezes, e a maior parte das vezes que ele visitou o Templo de Jerusalém, ele entrou pelos portões de Hulda, que são justamente estas entradas que estão ao nosso lado. Nós vamos agora juntos subir pelas escadarias. Vejam que espetacular! Essas escadarias são originais dos tempos de Jesus. Ele tem uma boa chance de ter passado exatamente por estes degraus. E reparem em algo um tanto quanto estranho. Se olhamos para os degraus, vemos que eles têm tamanhos diferentes. Aqui eu estou subindo um degrau pequeno, agora um degrau grande. Por que isto foi feito dessa maneira? Essas escadarias foram construídas assim para que ninguém pudesse subir correndo ao Monte do Templo. Às vezes as pessoas ficavam tão emocionadas de chegar nesse local que ficavam afobadas e queriam subir correndo. Porém, quem subisse correndo por essas escadas cairia. A ideia é que todos subissem devagar, respeitando a santidade e a importância deste local. Porque temos que lembrar que a poucos metros de nós está o pico do Monte Moriá, onde Abraão foi fazer o sacrifício do seu filho Isaque, onde ficava a Arca da Aliança, o precipiatório e a presença divina, o local onde esteve o primeiro e o segundo templo de Jerusalém, por onde passaram profetas, reis e também, claro, a grande presença de Jesus neste local. Vejam o tamanho destas pedras. Tudo isso que nós estamos caminhando do lado é uma pedra só. E ela é original da época do segundo templo de Jerusalém. Ela está neste local, exatamente aqui, desde os tempos de Jesus. E caminhando um pouquinho mais e olhando aqui para o lado, nós vemos os 3 portões de Hulda, por onde Jesus passou muitas vezes na subida dele ao Monte do Templo. Porém, nós chegamos até a entrada dos portões, mas neles nós não poderemos cruzar porque os portões estão fechados. E caminharemos em direção à parede ocidental do complexo do templo, por onde é a entrada nos dias de hoje. Como vimos, os portões de Hulda estão completamente fechados e lacrados, e por isso, para ter acesso ao Monte do Templo, a gente tem que subir por outro local, e por isso a gente está usando essa ponte de madeira, que claro, ela é bem mais moderna, porém ela nos dá uma vista muito especial para o Muro das Lamentações, então vamos olhar para ele enquanto a gente segue subindo. Vamos começar pela primeira visita de Jesus ao Templo de Jerusalém, que aconteceu quando ele tinha apenas 40 dias de idade. Isso pois a lei de Moisés falava em apresentar os primogênitos a Deus, e nessa época isso era feito no Templo de Jerusalém, e eles vão
logo depois da purificação de Maria, também conforme as leis de Levítico. O Templo de Jerusalém era um complexo gigantesco. Ele tinha 150 mil metros quadrados. Isso mesmo, 150 mil metros quadrados. E o que vamos fazer hoje é conhecer os pontos exatos onde cada passagem de Jesus aconteceu, e por isso seguimos nossa caminhada para o local da apresentação de Jesus. O Domo da Rocha, sem dúvida nenhuma, é o que mais chama atenção neste local pela sua beleza. Porém, ele não é o assunto do dia de hoje. Hoje nós viemos conhecer e seguir os passos de Jesus e por isso a gente vai nessa direção. No momento que nós chegamos aqui, começou uma grande ventania, mas eu quero que vocês olhem aqui estes arcos. Onde ficam esses arcos nos dias de hoje? Ficava então o portão de Nicanor, e esta área que estamos entrando agora é o que se chamava o Átrio das Mulheres. E ele começava aqui no portão de Nicanor, descendo as escadas e seguia por um grande pátio e terminava no local da Porta Formosa. Apesar do nome, este pátio não era somente para mulheres, e sim esta era a última área que mulheres podiam chegar, porque depois daqui era uma área exclusiva para homens e sacerdotes. E nesta área que nós estamos é justamente onde as mulheres, onde as famílias vinham trazer suas ofertas e apresentar os seus primogênitos. E justamente a família de Jesus, José e Maria, por serem de uma família simples, eles trazem aqui 2 pombinhos. E neste mesmo pátio é onde eles encontram com Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E também aqui no Pátio das Mulheres é onde eles se encontram com a profetisa Ana. Nós sabemos que Jesus veio várias vezes na sua infância a Jerusalém e ao templo. Está escrito na Bíblia que os seus pais vinham todos os anos para cá para celebrar a festa da Páscoa judaica. E com certeza Jesus acompanhou várias dessas vezes. E temos uma delas que está especificamente escrito na Bíblia, a visita de Jesus ao Templo de Jerusalém quando ele tinha 12 anos. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres,
ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: "Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura." Ele perguntou: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai?" Mas não compreenderam o que lhes dizia. Nesta passagem não está registrado o exato local aqui do complexo do Templo de Jerusalém onde isso aconteceu, mas nós sabemos que provavelmente aconteceu aqui em um desses pátios externos, onde as multidões podiam ouvir a Jesus. Jesus passou os 30 primeiros anos da sua vida no que chamamos os seus anos de vida privada. Quer dizer, ele não havia ainda se manifestado claramente. E de repente, com 30 anos, ele começa o seu ministério e faz uma grande quantidade de milagres, ensinamentos, toda a vida pública, tudo que nós temos registrado na Bíblia e muito mais. Qual foi o divisor de águas da vida de Jesus? 2 eventos conjuntos. O primeiro deles, o batismo nas águas do Rio Jordão, feito por João Batista. E o segundo evento, logo em seguida desse, foi a tentação, as 3 tentações feitas pelo Satã. E uma delas aconteceu aqui sobre o Monte do Templo, onde nós vamos agora. Já podemos ver ao fundo aquela esquina, que é o pináculo, o local da tentação. Vamos ouvir a passagem enquanto caminhamos. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra." Jesus respondeu: "Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus." Mas como podemos saber que o pináculo que a Bíblia se refere é exatamente esta área onde eu estou agora? Para isso, começamos lendo a própria Bíblia, o Novo Testamento no seu idioma original, no grego. Está escrito que a tentação aconteceu no pterogion. Isso quer dizer, em grego, a pequena asa ou a beirada. E por isso, se nós olhamos aqui, nós sabemos que a área original tem que ser uma ponta, uma beirada que sai para fora. E é justamente isso que vemos aqui. Podemos também ir aos pais da igreja, a tradição da igreja primitiva, como Eusébio de Cesareia e Jerônimo, que falam que isso aconteceu na ponta sudeste do Monte do Templo. E podemos também pegar escritos do 1º século, como o do historiador judeu Flávio Joséfo, que fala que desta ponta, da ponta sudeste, quando se chegava aqui e se olhava para baixo, dava vertigem. E faz toda a lógica do mundo, porque esta ponta é disparadamente a mais alta entre todas, pois daqui não só temos a altura de todo o Monte do Templo, como para esse lado também nós temos o Vale do Cedrão. Então aqui originalmente levava para um despenhadeiro de mais de 40 metros, uma altura que uma pessoa não sobreviveria. Durante os seus 3 anos de vida pública, de ministério, Jesus veio muitas vezes ao Monte do Templo, principalmente para ensinar, e está escrito especificamente uma vez na Bíblia, quando ele vem para a festa da dedicação, que é outro nome para a festa de Hanukkah, que acontece todos os anos por volta aí da época de dezembro. E está escrito que nesse momento, na festa da dedicação, ele estava especificamente no Pórtico de Salomão.
O Pórtico de Salomão, apesar do nome, não é da época do rei Salomão, e sim era o pórtico da época de Jesus, que ficava aqui ao longo de toda essa parede, da parede leste do Monte do Templo. Era uma área com colunas e um telhado que cobria, então um ótimo local para que Jesus pudesse aqui se proteger dos elementos, para poder ensinar uma grande multidão, e justamente aqui no Pórtico de Salomão ele ensina a parábola do bom pastor. Infelizmente, uma das coisas mais tristes que há aqui no Monte do Templo é a falta de escavações arqueológicas. Por causa da sensibilidade política deste local, praticamente não foram feitas escavações arqueológicas. Até os dias de hoje, a maior parte da história deste local segue aqui, enterrada embaixo dos nossos pés e inacessível para nós. Por mais que nós possamos vir aqui contar a história, se nós queremos tocar em boa parte da arqueologia, ela está escondida justamente aqui embaixo desse piso. Porém, há uma exceção. Houve um momento na história que a arqueologia foi tirada aqui do Monte do Templo, e não foi pouca coisa. 9.000 toneladas foram tiradas do Monte do Templo, exatamente deste local agora que eu quero contar para vocês. Nos anos de 1990, a Waqf, que é a organização muçulmana que controla o Monte do Templo, realizou obras subterrâneas ilegais na área chamada os Estábulos de Salomão, e de lá tiraram 9.000 toneladas de terra do Monte do Templo misturada com restos arqueológicos, e descartaram isso no Vale do Cedron. E eles fizeram isso para construir uma mesquita subterrânea neste local, que tem capacidade hoje em dia para 10.000 pessoas, e é chamada El Marwani. Porém, infelizmente, eu não posso descer essas escadas. O acesso a este local é completamente proibido a judeus e cristãos nos dias de hoje. Quem guarda este local é o Waqf, que é uma organização muçulmana, e por isso nós não podemos entrar nele. Mas o que foi feito com toda essa terra que foi jogada no Vale do Cedron? Ela foi resgatada por um grupo de arqueólogos, entre eles o Tzachi de Vira e Gabriel Barcaí. Eles fizeram um projeto de salvamento para salvar a terra do Monte do Templo junto com sua arqueologia. Um projeto único e importantíssimo. Nós, inclusive, participamos desse projeto e filmamos para vocês. Eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir. E no projeto de peneiração, eles conseguiram achar já milhares de objetos ligados ao primeiro e segundo templo de Jerusalém. Moedas, inscrições, pedaços do piso, até um dos próprios capitéis, um pedaço de coluna do Pórtico de Salomão. E se vocês querem ajudar o projeto e ter um pedaço único de história com vocês, ouçam bem agora, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Isso aqui é um vidrinho com terra do Monte do Templo que foi tirado exatamente deste local. Vejam ao fundo que local importante nós estamos. Ao fundo está o pináculo, aqui ao lado está o Pórtico de Salomão. Jesus caminhou por essa área e as pessoas tentaram destruir a história e a arqueologia, mas esse projeto conseguiu separar a terra do Monte do Templo e colocar ela nesses vidrinhos. E se vocês quiserem um deles para a casa de vocês, para levar literalmente um pedaço da história de Jerusalém para a casa de vocês, e ao mesmo tempo colaborarem com o projeto de peneiração que ainda está em acontecimento, ainda muitas coisas estão sendo reveladas. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela para vocês, também o link na descrição. E agora nós seguimos a nossa caminhada pela parede leste, por onde ficava o Pórtico de Salomão, e já já na nossa frente nós chegaremos ao Portão Dourado.
Aqui atrás podemos ver claramente o portão dourado, por onde Jesus faz sua entrada triunfal. Ele veio pelo Monte das Oliveiras montado num jumentinho. Ele desce pelo Vale do Cedrão e entra pelo portão, cruzando exatamente por esta área aqui. E aqui ele entra no Monte do Templo para começar a sua última semana, a sua semana aqui em Jerusalém. E quando ele entra, quando ele está aqui no Monte do Templo, quem o reconhece e vem a ele são justamente as crianças, as pessoas mais puras e inocentes, e olham para ele e gritam: Hosana, filho de Davi. Quer dizer, a grande entrada triunfal e o reconhecimento de Jesus acontecem nesta área onde nós estamos. E nesta última semana dele, que foi uma semana realmente muito corrida e tumultuada, está escrito na Bíblia várias vezes que ele vinha todos os dias aqui ao Monte do Templo para ensinar. Vejam isso, todos os dias ele vinha aqui. E todos esses dias que Jesus vinha aqui ao Monte do Templo, o foco dele sempre foi o ensino. E justamente parte desse ensino aconteceu aqui ao lado do tesouro. Se vocês reconhecem, nós estamos de volta no Pátio das Mulheres e ao lado do Pátio das Mulheres ficava o tesouro, como vocês podem ver nessa ilustração. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Vejam como Jesus usava as diferentes áreas do Monte do Templo para os seus ensinos. E também aqui ao lado do tesouro, quer dizer, nesta área onde nós estamos, não havia sido a primeira vez que Jesus ensinou. Um tempo antes, durante a festa de tabernáculos, ele havia vindo aqui também ensinar. Isso está escrito muito bem em João capítulo 8. Este local se modificou muito ao longo dos 2 últimos 1000 anos, desde que Jesus passou por aqui. Mas nós podemos ver aqui claramente as marcas da história que nunca deixou este local. Jesus, depois de vários dias ensinando aqui sobre o Monte do Templo, chegou a sua hora. Aqui em Jerusalém é o local onde Jesus foi preso, condenado, crucificado, mas também o local da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. A ascensão aconteceu aqui do Monte das Oliveiras, que nós podemos ver do outro lado. E exatamente depois da sua ascensão, os seus discípulos voltam para onde? Para o Monte do Templo para louvar. Nós vemos como a importância deste local não acaba depois da passagem de Jesus. Nós vemos a conexão da igreja primitiva e também dos discípulos dos apóstolos com este lugar. Pedro e João curaram um coxo ao lado da Porta Formosa, que era o outro lado do Pátio das Mulheres, e depois Pedro seguiu ao Pórtico de Salomão para ele também pregar lá. Nós temos que entender que a importância do Monte do Templo não acabou. Este local é onde aconteceu o quase sacrifício de Isaque por Abraão. O pacto do monoteísmo que nós seguimos até os dias de hoje foi selado neste local. Por aqui caminharam os profetas, caminharam os reis.
por aqui também passou Jesus, aqui ele fez milagres. E aqui também os seus discípulos seguiram vindo, como nós seguimos aqui até os dias de hoje, passando por este local para contar a sua história, para nos conectar com os milagres e com o passado, com o presente e também com o futuro, porque muita coisa ainda há de acontecer neste lugar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Não esqueçam de conferir o link que está aqui na tela agora ou na descrição. Um grande abraço e nos vemos na semana que vem.